A paz do Senhor e Salvador Jesus. Mosca morta no perfume, parte 2. Baseado lá em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 1, quando a palavra de Deus ela nos diz assim: assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estutícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Na lição passada, eu falei aqui sobre o poder influenciador das pequenas coisas. O prejuízo que pequenas coisas, que nós às vezes até toleramos por acharmos insignificante, mas que elas podem fazer grandes estragos na nossa vida. A primeira lição foi cuidado com as pequenas coisas, cuidado com o que você lê, cuidado com o tipo de conversa, cuidado com o que você fala, cuidado com certas amizades que já deveriam ter sido banidas, cortadas da sua vida. O poder das pequenas coisas. Nós vimos aqui no texto que foi uma pequena mosca insignificante que acabou com todo o vasilhame de perfume. E a segunda lição que esse texto aqui ele nos traz é: corte a influência daquilo que não presta sobre o que presta. Interessante que essa mosca ela caiu no vasilhame de perfume e ela poderia muito bem ter saído dali uma mosca perfumada. Mas não se tirou dali uma mosca perfumada. Muito pelo contrário, foi o perfume que apodreceu. Foi o pequeno que estragou o grande. Foi o menor que estragou o maior. Não se tirou de lá uma mosca perfumada, não. Mas o perfume ficou invalidado, a mosca apodreceu com aquele perfume. Meu amado, como é terrível o poder do mal. Não subestime o mal pelo seu tamanho, não subestime o mal pela sua insignificância. Como é terrível o poder do mal. Só para lhe dar um exemplo, você já notou que nós não pegamos saúde de ninguém? Nós não pegamos saúde de ninguém. Experimenta ficar perto de uma pessoa malhada, de uma pessoa cheia de saúde. Você não vai pegar a saúde dele. Agora experimenta ficar perto de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que está espirrando ali o tempo todo. Você vai pegar sim. Então isso é interessante. Saúde não pega, meu amigo, mas doença pega. Como é terrível o poder das coisas que não prestam. É incrível a capacidade do mal. Tem até um texto lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: faça ao sacerdote a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada nas bordas da sua veste, olha só, se alguém levar algo consagrado na borda da sua veste, carne consagrada, e tocar num pão, ou tocar em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso ficará consagrado? A pergunta é: se o sacerdote vier com algo que é consagrado, um alimento que é consagrado, e tocar num alimento que não é consagrado, aquilo que não é consagrado vai ficar consagrado? E o sacerdote responde: não ficará consagrado. Aí o texto diz assim, olha, lá vinha o sacerdote carregando uma coisa santa lá no seu roupão. E ele esbarrava numa coisa não consagrada. Ele vinha trazendo algo consagrado no seu roupão e tocava em algo que não era consagrado. Aquela coisa que foi tocada pela consagrada tornou-se consagrada? Não. Ela continuou como era.
Aí no versículo 13 vem a pergunta: se alguém ficar impuro porque tocou num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, numa coisa pura, ela ficará impura? E ele respondeu: sim. Você entendeu o mistério, meu amigo? Se você vem com algo que é consagrado e toca em algo que não é consagrado, que é impuro, aquilo não fica consagrado. Mas se você vem com algo que é impuro e toca em uma coisa que presta, aquilo passa a não prestar. Ou seja, tocou em alguma coisa que não presta, fica imprestável. Tocou em alguma coisa pura, não fica puro. Então, essa é a influência do que não presta sobre o que presta. E nós precisamos aprender a fugir de tudo aquilo que não presta. E isso é covardia? Não, não é. Você pode até dizer assim para mim: pastor, eu não caio. Pastor, eu não deixo o meu Jesus nunca. Eu não caio, pastor. Eu conheço os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir. Escute aqui, meu amigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as pessoas que um dia caíram, elas conheciam seus limites. Todas as pessoas que um dia caíram, elas sabiam exatamente até onde elas poderiam ir. Mas um dia elas não resistiram e caíram. Conta até uma história de um domador de serpente, que a história diz que ele pegou uma serpente ainda novinha, da espessura de um dedo, e ele treinou aquela serpente para fazer apresentações. E em muitas apresentações ela se enroscava ali no seu pescoço e bastava uma voz de comando, bastava uma ordem, bastava um estalar de dedos e aquela serpente se desenroscava porque ela lhe obedecia. Só que o tempo foi passando e aquela serpente ela foi se tornando adulta, e aí durante uma das apresentações ela se enroscou no pescoço ali do seu domador e ele percebeu que ela já estava apertando demais. E ele começou a dar a voz de comando para que ela se desenroscasse e ela não mais obedeceu. E ele dava aquela voz de comando, ele estalava os dedos, mas ela não obedecia. E ele foi ficando cada vez mais sufocado até se ouvir o estalo dos seus ossos e ela o matou. Ele pensou que tinha o domínio sobre aquela serpente. Ele pensou que a qualquer momento ela obedeceria à sua ordem. Afinal de contas, desde quando ela tinha a espessura de um dedo que ele a criava, e a qualquer sinal, talvez de ameaça, uma voz de comando, ou talvez até apertá-la e ela a soltaria. Mas ele alimentou-a, ele brincou com ela, ele compartilhou com ela a sua vida, até que um dia aquela serpente o matou. Ah, meu amigo, quantos de nós brincamos com situações irregulares em nossas vidas? Quantos de nós toleramos situações incompatíveis com a vida cristã? Preste atenção, às vezes fazemos concessões a certos relacionamentos que não prestam. Abrimos as nossas portas, admitimos certas atitudes, certos comportamentos, às vezes até na nossa área moral, aquela amizade daquela pessoa que simplesmente não quer nada mesmo com Deus, mas você decide mantê-la. Brincamos com coisas que sabemos que são danosas para a nossa vida, sabe por quê? Porque julgamos que a qualquer momento, se nós quisermos, podemos nos livrar daquilo. Mas aí, um dia nós descobrimos que aquilo não tem mais a espessura dos nossos dedos e que não podemos mais esmagar em nossas mãos, que aquilo não obedece mais à nossa voz de comando e que aquilo nos dominou. Meu amigo, presta atenção uma coisa, nenhum de nós é tão forte o quanto pensa. Por isso, cuidado com o que você lê, cuidado com aquele lugar que você navega na internet, cuidado com aqueles pensamentos, cuidado com as más companhias, cuidado com as pequenas coisas que podem simplesmente estragar a sua vida. Uma mosca morta estraga todo o unguento do perfumista.
E só para encerrar, e eu não quero encerrar essa mensagem de uma forma tão negativa, eu quero te dizer que o Deus que gosta de perfume, o Deus que perfumou até a natureza, o Deus que pede perfume no culto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que nós somos o seu perfume. Ele diz: vós sois o bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo. E ele diz que nós somos o aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão perecendo. Paulo está dizendo aqui que nós somos o perfume de Cristo, tanto na igreja como fora da igreja. Mas que tipo de perfume você tem sido? Será que você tem sido um perfume que atrai? Será que você tem sido um perfume que chama a atenção? Será que, como cristão, o nosso perfume, que é o nosso caráter, que são as nossas atitudes, o nosso testemunho, será que tem cheirado bem ou cheirado mal? Digamos que a igreja seja o panelão do perfume de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com as moscas mortas que querem estragar o nosso perfume, que querem estragar a nossa essência de cristão. Agora, se você não é um cristão e a sua vida cheira mal através das suas atitudes, se você não é um cristão e a sua vida cheira mal através dos seus pensamentos, através das suas conversas, dos seus hábitos, eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus para transformar a sua vida e mudar a sua essência. Mas cuidado com o poder das pequenas coisas que muitas vezes nós ignoramos. Deus abençoe a sua vida.